Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara. Nessa videoaula eu dou continuidade ao que a gente está vendo na unidade 4, os aspectos naturais do continente asiático. Nessa aula eu vou abordar agora sobre os aspectos relacionados à vegetação, tá? Então pega o seu material, pega o seu livro, o seu caderno para que você possa acompanhar comigo. A gente começa na página 384, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro... desculpa aqui, gente. Na aula anterior, tá? Eu trouxe esse mapa, no qual, eu vou colocar no livro de vocês, né? No qual a gente conseguiu fazer uma identificação de uma grande diversidade climática, tá? A gente identificou, né, que em função da grande extensão latitudinal que o continente asiático vai apresentar, a gente vai ter essa influência, né, climática bem diversificada, isso em função do posicionamento geográfico no qual o continente se encontra. Tem a questão das zonas de iluminação, são as porções do globo que são iluminadas de forma diferente, então que recebem índices de radiação diferentes. No caso do continente asiático, né, ele está na porção intertropical, na porção temperada norte e na porção polar. Então, a gente identifica uma diversidade, uma variedade climática muito grande. E essa grande variedade climática do continente vai automaticamente influenciar numa grande diversidade de vegetação que a gente vai encontrar lá, tá? A vegetação, ela é totalmente influenciada pelo clima. Então, se eu tenho, por exemplo, né, um território no qual eu tenho apenas uma influência climática, certamente eu vou ter apenas uma variedade vegetal. Se eu tenho uma grande diversidade, se eu tenho várias influências de clima, eu vou ter uma diversidade vegetal, porque a vegetação está totalmente influenciada pelo clima. Então, se eu tenho aqui uma grande variedade climática, eu tenho uma grande variedade de vegetação, tá? Esse aqui é um mapa, já que vai fazer essa identificação da diversidade de vegetação que a gente encontra no continente asiático. A gente vai, né, desde áreas desérticas, né, tanto desertos frios quanto desertos quentes, a porções de floresta equatorial, a porções de vegetação de altitude, porções de vegetação mediterrânea, e é isso que a gente vai comparar. Observem aqui, eu sei que os mapas, né, estão distorcidos um pouquinho, mas para a gente conseguir identificar que exatamente pela diversidade climática, a gente consegue visualizar a diversidade de vegetal, né? A diversidade vegetal, de vegetações, né? Vou colocar assim, né? Exatamente porque tem essa diferença. Onde eu tenho determinada influência climática, eu vou ter uma determinada influência da vegetação. Se eu tenho uma outra influência climática, eu vou ter uma outra influência de vegetação. E é isso que a gente vai começar a ver agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, né, eu trouxe a tundra, acompanhando a ordem do nosso livro. A tundra, ela vai ser identificada na porção norte do continente, na porção da Rússia, onde a gente viu, né, aquela influência do clima frio. Nessa porção, a gente vai ter, né, temperaturas mais baixas no inverno, né, e razoavelmente temperaturas mais elevadas no verão. Essa vegetação, percebam que ela é rasteira, tá? Uma vegetação baixinha, não deve atingir mais do que meio metro, formada, né, por muitos musgos. E o diferencial dessa vegetação é que a tundra ela tem um ciclo vegetativo curto. Por quê? Quando o solo, né, o permafrost, né, permafrost significa permanentemente congelado, né? Quando o solo está em estado permafrost, essa vegetação está congelada, não aparece. Ela só aparece quando quando esse solo, no caso, descongela. Quando tem o descongelamento superficial durante o verão, é que a gente vai identificar essa vegetação. Eu trouxe aqui uma foto para a gente comparar. Essa é a vegetação no verão,
E aqui é a vegetação no inverno. Olha como o solo está totalmente coberto por neve, o solo está totalmente congelado. Então, a gente não consegue ter, né, a identificação da vegetação. Por isso que a gente fala que o ciclo vegetativo é muito curto, porque ela vai ser identificada apenas nos meses com temperaturas mais elevadas, tá? Porque o gelo cobre essa vegetação. Aí, quando tem degelo, ela floresce, tá bom? Vamos para a próxima, a taiga. A taiga, né, pra gente, né, fazendo assim uma referência, é o nosso pinheirinho de Natal, tá? Ela também pode ser identificada como floresta boreal ou a floresta de coníferas. Essa vegetação a gente vai encontrar já na parte norte da Ásia, influenciada pelo clima frio, diferente, por exemplo, do que a gente encontra, né, lá em algumas porções do extremo norte, né? Aqui é o norte, então é um clima frio. Essa é uma espécie muito homogênea, percebam, né? Esse homogêneo da ideia de igualdade, né? Muito semelhante. O formato é de cone e é aciculifoliado. Esse termo é referência às folhas. As folhas são em formato de espinho. Lembra o pinheirinho mesmo, né? Tem esse formato exatamente em função da questão climática, uma forma de proteger a vegetação. Porque a partir do momento que ela tem esse formato de espinho, a neve não fica tão acumulada. A neve tende a cair, né? Então é uma forma de proteção da vegetação. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? A gente pode ter uma vegetação, tanto uma folhagem, né, aciculifoliada, que é assim em formato de espinho, né? Ou uma vegetação latifoliada, que a gente vai ver na floresta equatorial, por exemplo, né? Que é aquela folha larga, aquela folha grandona. Aí pensa, uma vegetação aqui, eu tenho aqui a minha mão representa uma folha de uma planta. Uma folha aberta, uma folha largona e outra folha fechadinha. Na folha aberta, na folha que é largona, imagina se aqui tivesse a neve, o impacto que seria, né? Pesaria, ela não suportaria. Já em formato de cone, né, de agulha, não. A neve não tende a se acumular, né? A gente tá vendo aqui a imagem que sim, dá, Mayra, mas a neve tá ali, sim. Mas ela tem uma facilidade de menor absorção, uma proteção para essa vegetação, tá? E um diferencial é que ela é considerada a maior vegetação do mundo em extensão. Tudo bem? Vamos seguindo. Aqui, né, é uma outra representação ainda da taiga, só que aqui é no período do verão, né? Obviamente quando a gente não tem temperaturas negativas e não tem precipitação em forma de neve. Desculpa, gente, é a mesma vegetação, tá? Mas uma tá com neve, outra tá no verão. Período de degelo. Seguindo aqui, a gente tem a vegetação das altas montanhas. Obviamente, a vegetação das altas montanhas vai estar diretamente relacionada ao clima frio de montanha, né? Vegetação que a gente encontra em áreas de maior altitude. A altitude é aquela relação do topo do relevo com o nível do mar. Um exemplo disso, né? Essas regiões mais elevadas do continente asiático é a Cordilheira do Himalaia, né? É uma vegetação de altas montanhas. A gente vai encontrar, né, tanto árvores de grande porte na base da montanha e vegetações mais esparsas e de pequeno porte ao longo da montanha, né? Presença de musgo, presença de pequenos arbustos, e isso exatamente em função da baixa temperatura da região. Tem, né, essa diferença. O topo vai ser identificado dessas árvores e ao longo do relevo, né, ao longo das altas montanhas, o tamanho dessa vegetação tende a diminuir, né? Depois vai ter pequenos arbustos, muitos musgos, né, líquens, exatamente em função das baixas temperaturas. A vegetação de altas montanhas, diretamente relacionada à vegetação, à temperatura, né, o clima frio de montanha, que tem a influência da altitude, aquela relação
ao nível do mar, tá? Depois, a floresta temperada, né? A floresta temperada a gente vai encontrar na Índia, Japão, nas Coreias, exatamente influenciada pelo clima temperado. O clima temperado não é aquele no qual a gente consegue identificar as 4 estações do ano muito bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, né? Tem a clássica música da Sandy, né? No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Outono, período no qual as folhas caem. E a espécie no qual as folhas caem, a gente chama de caducifólias, né? As folhas, elas ficam envelhecidas e caem. As folhas ficam caducas, né? E caem. Uma característica das florestas temperadas, né? Das florestas subtropicais, é essa diversidade de cores. Porque aqui eu tinha programado, mas ela não foi. Como que a gente identifica a mesma região nas 4 estações do ano, né? Tem a mesma área, como ela está no verão, como ela está no inverno, como ela está na primavera e como ela está no outono. Depois é um exercício bem interessante, vocês podem colocar em qualquer site de busca que aparece isso. E é muito bonito ver, né? Essa transição das 4 estações do ano na região. A gente vai identificar, por exemplo, um período, né, no qual se identifica temperaturas mais baixas pelo próprio visual, período da primavera, né, as vegetações bem mais frondosas, período do outono, e que vai ter uma imagem que eu vou colocar a seguir para a gente fazer essa identificação das folhas caindo, né, no final do outono, as folhas totalmente já caíram, né, já caídas, e o nome que a gente dá a essa espécie é caducifolha, porque ela vai perder as folhas no período de estiagem. Tá? Aqui é um exemplo muito bonitinho, né? Parece até uma pintura. A gente fala que algumas porções, algumas regiões da Ásia, principalmente no Japão, eu posso estar me equivocando, realmente agora me fugiu a certeza, mas eu acho que são as cerejeiras. Eu não sei se essa representação aqui é uma cerejeira, tá, gente? Me desculpe pela falha, mas eu sei que as cerejeiras, que a gente encontra muito no Japão, são um exemplo de folhas de espécies caducifolhas. Ela tem a cerejeira, ela dá um visual, ela tem uma paisagem, uma exuberância, né? Muito bonita, dá essa exuberância à paisagem, e essas folhas caem. Então, as ruas, né, ficam todas vermelhinhas, porque as folhas caem e decoram as ruas. Fica uma coisa muito bonita mesmo. E essa espécie a gente chama de caducifolha porque a folha cai, tá? A gente encontra na Rússia, na China, no Japão, nas Coreias, que é a questão da floresta temperada. Vamos seguir aqui. Como a gente aqui travou. Foi. Floresta equatorial, tá? Tanto as florestas equatoriais quanto as florestas tropicais, a gente já vai encontrar na porção sul do continente, como o nome já sugere, né? Tem uma influência do clima tropical e do clima equatorial. Todo qualquer tipo de vegetação, para se desenvolver, ela precisa de uma boa quantidade de iluminação, né? Boa quantidade de sol e uma boa quantidade de água, né? Sol e água. Então, nessas regiões no qual a gente identifica maiores índices pluviométricos, né? Chove consideravelmente, e médias térmicas mais elevadas, temperaturas mais elevadas, maior incidência de raios solares, a gente vai identificar um processo de desenvolvimento das espécies muito significativo, tá? Então, a gente vai identificar árvores de grande porte, né, bem desenvolvidas, e nesse ponto a gente tem a identificação das espécies latifoliadas. Lembra que eu falei lá do exemplo da floresta boreal, né? Da questão do pinheirinho, da aciculifoliada, formato de espinho. Latifoliada é aquela folha larga, aquela folha grande.
Olha o exemplo dessa imagem, são folhas bem desenvolvidas estruturalmente. A gente encontra aí, por exemplo, nas Filipinas, na Indonésia, que tem a característica das florestas equatoriais e florestas tropicais, né? Tem uma diversidade de espécies muito grande, exatamente por isso, porque tem uma grande disponibilidade, né? Disponibilidade não, até a região ela é totalmente influenciada pela questão da precipitação, pela questão da incidência de raios solares, então ela vai se desenvolver, né? Nessas áreas onde a gente identifica, né, a formação dessa vegetação, o ponto ruim, né, é que essas áreas foram intensamente devastadas, tá? E por causa disso, muitas espécies, né, que tem assim a gente vai identificar espécies com alto valor comercial. Exatamente por existir essa grande variedade de espécies, essas espécies com alto valor comercial, né, vão ser retiradas daí. Isso vai causar um processo de devastação muito grande, tá? Além disso, né, tirou a espécie por causa de um alto valor comercial? Sim, e por sua vez vai dar lugar às atividades agropecuárias, entre outras atividades humanas. E isso é um problema bem considerável que a gente identifica nessa porção. As áreas onde essas formações predominam vão ser são intensamente devastadas por causa da existência dessas espécies de alto valor agregado, para exatamente dar lugar a essas atividades agropecuárias, tá? Deixa eu seguir aqui. Bom, aqui, né, a gente teve... só lembrando, né, na porção, eu não coloquei a imagem, mas lembrando aqui agora, só faltou mencionar isso, a porção central da Ásia, a gente já vai identificar as estepes e as pradarias, tá? Que é uma formação rasteira de arbustos, assim, mais esparsos, né? Na porção central da Ásia. A vegetação mediterrânea, como o nome já diz, né? Ela vai ser encontrada exatamente na porção do Mediterrâneo, na porção mais oeste do continente, onde a gente encontra ali Turquia, encontra o Iraque, né? São regiões banhadas, tanto pelo mar Mediterrâneo quanto pelo mar Negro, né? Vai apresentar essas espécies mais rasteiras, né? Essa vegetação com pequenos arbustos. E a vegetação, obviamente, ela está adaptada à característica climática. O clima mediterrâneo ele é influenciado por um verão mais seco e um inverno mais chuvoso. E nesse porção de inverno mais seco, a gente identifica períodos de estiagem, períodos no qual os índices pluviométricos serão muito baixos. E a vegetação mediterrânea, ela é uma vegetação adaptada a isso, tá? É aquela vegetação adaptada a longos períodos de estiagem. Quando a gente faz uma análise, né, por exemplo, relacionada a espécies, tem as espécies grófilas, né, aquelas espécies que estão adaptadas à umidade. Tem as espécies xerófilas, que já não são tão adaptadas assim, né? Melhor, são adaptadas à ausência, né, dessa umidade. A gente viu a questão da folha, a espécie latifoliada, a espécie caducifolha, né? E no caso da vegetação mediterrânea, a gente vai fazer essa identificação, né? São espécies mais rasteiras, a gente identifica arbustos e árvores mais esparsas. E uma característica muito importante são esses longos períodos de estiagem, exatamente pela influência climática dessa região, tá? Então, galera, eu encerro por aqui. Só lembrando que no nosso próximo encontro eu vou dar continuidade aos tipos climáticos, agora fazendo uma referência, né, ao clima desértico, por exemplo, e automaticamente eu vou fazer essa mesma questão. Vou apresentar inicialmente o tipo climático e depois mostrar a vegetação que a gente identifica nessa mesma porção, né? Uma vez que a vegetação ela vai estar totalmente influenciada pelo clima. E façam também os exercícios da unidade
porque no nosso próximo encontro eu vou fazer a correção deles. A gente fica por aqui e até a próxima.